Olá, olá. Boa noite, pessoal. Assim que eu apertei aqui o play, eu dei um esbarrão aqui no celular. Tudo bem? Como é que tá vocês? Vamos só esperar aí o Gustavo entrar. Opa! Gustavo tá na área. E aí, Fala, Gustavo. Tá me beleza? ouvindo? Tranquilo, e você? Tudo bem? Assim fica melhor? Peraí, deixa eu ver. Acho que tá um pouquinho mais baixo. E aí, tá tudo bem? Tranquilo, você tá me ouvindo bem ou não? Olha, o som tá perfeito. Hoje eu coloquei aqui uma outra conexão da internet, Aham. aqui do meu modem. Eu acho que ela vai rodar um pouquinho melhor. Um Tirou a pouquinho melhor. conexão de escada do IG, né, cara? Finalmente. Não, cara, na verdade, ele tem um tal de 5G e um outro Aham. normal aqui da NET. Mas só que esse 5G ele só aparece às vezes. Também não dá para Entendi. entender o que que é. Como também tá geral em casa agora, né? Acho É, que deve dar alguma bugada aí na questão da internet. Vamos esperar aí o pessoal entrar. claro. Para mim o som tá saindo muito bom e tá muito fluido também a imagem. Não, pra mim Ô tá tranquilo Anderson, não também. é Caranet Gato não, cara. Aqui eu faço o pacote combo da Claro. Ah, o Eu não Vicente gosto de entrou fazer aí, ó. propaganda. Ah, Zé eu Vicente não entrou gosto de. aí. Ah, beleza. Grande professor. Ó, tá lá em Rafael, Roraima, cara. O Thiago Silva, lá de Roraima tá aí. Fisioterapeuta amigo meu, amigo da minha família. Rafael Lobo, também é seu parceiro lá da clínica. Ah, eu não vi. É verdade. Assim, Renatinho. Beleza. É, Vamos começar aqui. Então, Gustavo, seguinte, só dando alguns informes para quem não teve oportunidade de ver, na terça-feira à noite, a gente lançou o nosso e-book Fisioterapia no Tratamento das Dores de Cabeça. O Gustavo teve a oportunidade de ver, assim, tá bem bonito, tá bem legal. E tem um bônus especial, que aí, quem já sabe, acho que não vale a pena contar, porque a pessoa que for fazer lá o download, ela vai receber lá no e-mail esse bônus. A gente está com um grupo também de Telegram, já passamos 300 colegas lá. O grupo do WhatsApp, ele segue fechado, ele já está cheio, graças a Deus. A gente está seguindo lá um artigo por dia. Hoje foi o artigo 20 ou 21, se eu não me engano. E a nossa proposta é até 31 de dezembro, um artigo por dia. Então, vai bater em mais de 200, Muito bom. com certeza. Só sobre o tema cefaleia e dor cervical, ATM, a gente tem dado um pouco um pouco de variado. É, Vamos começar lá então, Gustavo, com o Vamos sim. nosso tema de hoje. É, ficar atento no Dor de tempo também cabeça, aí, né? beleza. 3 minutinhos. Seguinte, a primeira pergunta aqui, eu acho que eu não me apresentei, eu me chamo Vinícius Martins, sou do Redneck Fisioterapia. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje, pela primeira vez, com um grande convidado que fez um texto para a gente lá no site. Depois que acabar, eu vou jogar lá nos nossos grupos o texto que ele fez lá no nosso site, que é um tema similar ao que a gente vai estar apresentando aqui hoje. E eu queria que você se apresentasse também para a gente aqui. Beleza, Vinícius. Meu nome é Gustavo Pacheco, eu sou formado aqui no Rio de Janeiro, sou de Brasília, na verdade, mas eu me formei aqui em 2006, no DMR. E, Vinícius, eu comecei na faculdade a ter contato com a terapia manual ortopédica, graças a Deus, muito cedo. Foi mais ou menos no quarto período, se eu não me engano. Eu fui, por sorte, aluno do Palmiro na faculdade, aí fui estagiário dele também no Copador. Junto a isso, eu fui estagiário do Vicente, do pessoal do CIRTA, então desde o do meio da faculdade eu fui vendo muito, né, a terapia manual ortopédica, fui vendo a fisioneurofuncional, fui vendo que o PNF não era só para neuro, aí foi abrindo o caminho, né, das coisas, e desde então eu fui seguindo muitas duas linhas, tá?
Se você me perguntar hoje qual área que eu prefiro mais, eu nem sei te dizer. Se é a terapia manual ortopédica, se é neurofuncional, porque muitas vezes a gente encontra um link, né? E Sim. aí, em 2008, eu tive a chance de fazer o curso de fisioterapia vestibular. Então, tem 12 anos já que eu fiz o primeiro curso. E eu fiz com o André Santos, aqui do Rio, com quem eu trabalho hoje em dia, com quem eu dou aula também. E eu ficava perguntando para ele sobre links, né, da tontura com técnica manual, com cervical, que era muito pouco falado. E aí um dia ele falou, olha, está começando uma onda de cursos agora dessa linha da tontura cervicogênica com dois professores. E aí ele me deu o nome desses dois e um deles, por sorte, acho que uns 8 meses depois que eu vi, ele ia dar um curso. E aí eu fui Hum, para Utah, fiz a formação lá da cultura cervicogênica, e ali eu vi, Vinícius, que tinha um link legal, sabe, desse tipo de tontura com a terapia manual ortopédica. Então é aquele paciente que, mesmo que ele esteja dentro de uma fisioterapia vestibular, não sei se ele pode ser chamado só de um paciente da fisioterapia neurofuncional, sabe? Ele acaba que engloba tudo. Então virou um entendi. mix. E é isso aí que eu faço até hoje em dia. Resumindo, Beleza. é isso. Fechado, fechado, fechado. Então vamos lá. Para que serve o sistema vestibular e o labirinto, Gustavo? Vinícius, assim, são várias funções. Podia te dar, né, várias possibilidades, mas uma bem clara, uma definição bem curta o sistema vestibular ele te ajuda em relação à orientação no espaço do seu corpo e principalmente da sua cabeça. Então, o fato de você estar sentado aí agora, você percebe que você está sentado também por causa dele. Vou dar um exemplo claro. Vamos lá. Imagina que você está. Vou comparar duas situações: o carro e um avião. No Tá, carro, quando fechado. você está sentado, o carro fica se mexendo muito de um lado para o outro e ele fica acelerando e desacelerando. E você percebe isso, né? Quando você está no avião, você sente ele taxiando, você sente ele decolar, então são sensações diferentes. Na hora que ele chega na velocidade de cruzeiro, se não tiver nenhuma turbulência, a sensação que dá é que você estava num lugar, entrou numa caixa e saiu da caixa em outro lugar, né? Porque parece que não se mexe. Aí que entra o sistema vestibular. Dentro do sistema vestibular existem órgãos, células, que informam para a gente a aceleração. Então, no carro, toda vez que tem essa mudança, é o sistema vestibular que avisa ali que alguma coisa mudou. No Sim. avião, quando ele acelera, enquanto ele vai aumentando a velocidade, ele vai informando. Está mudando, está mudando. Na hora que o avião sobe, também são outros órgãos que fazem parte do sistema vestibular que também avisam isso, que o corpo está deslocando para cima, tipo no elevador, né? Uhum. Só que quando o avião está na velocidade normal, você acha que você está parado porque o sistema vestibular para de te avisar isso, porque não teve mais mudança de velocidade, entendeu? E o curioso é Interessante. que se você está no elevador, como eu falei agora, existem elevadores muito antigos que alguns deles têm aquela porta pantográfica, que é uma porta gradeada, né? Que você vê a Sim. parede. Muitas pessoas não ficam bem quando estão nesse elevador. Por quê? Desculpa, quando estão no elevador normal. Porque no normal, o olho não visualiza que tem um movimento, porque a parede está fechada. Mas o labirinto ele avisa que o teu corpo está subindo ou está descendo. E outras células do corpo, outros próprios receptores do corpo avisam que você está parado, porque você está em pé. Nesse elevador da porta gradeada, não. Você tem a visão ali também avisando isso. Ó, o corpo está subindo, o corpo está descendo. Então todas as informações batem. Então o sistema vestibular, ele junto com outros sistemas vão informar esse equilíbrio como um todo. Entendeu? O sistema vestibular, o visual e o somatosensorial. Algumas literaturas hoje em dia estão incluindo também a propriocepção cervical. É aí que vai entrar o nosso papo lá mais para frente. Então ele entra como um quarto sistema de equilíbrio também. Tá? Então, no resumo, é Interessante. isso. Esse aí, então vai ser o nosso link, de repente, lá na frente. Sim, com certeza. Tá, Com fechado. certeza. Uma dúvida simples. Qual é a diferença de tontura para vertigem, Gustavo? Na verdade, não é nem tão simples assim, Vinícius, porque muitas vezes os pacientes, né, vêm. Primeiro que eles não conseguem falar muito o que eles sentem, né?
Eles falam que eles sentem tontura quando é vertigem, falam que tem vertigem quando é tontura, eles não sabem. Eles falam que estão com vertigem quando é desequilíbrio. Então, eu vou falar as diferenças. Primeira coisa que a gente tem que perguntar, Vinícius, quando o paciente vem com tontura, para quem trabalha na fisioterapia vestibular, é perguntar que tipo de tontura é. Se é uma tontura que roda ou uma tontura que não roda. A tontura que roda é chamada de vertigem. A tontura que não roda é uma areia, o enjoo, o desequilíbrio entra nisso também. Tá? Só que dentro dessa tontura não rotatória, ainda tem um pouco de divisão. Porque o paciente ele pode estar sentado lendo alguma coisa, ele mexe a cabeça, ele não vai sentir nada. Ele se mexe na cama e está tudo certo. Quando ele levanta, ele não consegue ficar bem. Aí vem uma instabilidade postural ou um desequilíbrio. Ou o contrário, ele tem um equilíbrio até bom, mas só de mexer os olhos para rastrear alguma coisa, ler um livro ou virar a cabeça para olhar para alguém que chamou, aí ele pode ter tontura em jogo e não desequilíbrio. Tá? Mas o principal é esse, a tontura rotatória, ela é chamada de vertigem. Tá? Isso é muito importante para o nosso fluxograma de atendimento da avaliação. Que também a gente, de repente, vai falar mais para frente. Se o paciente fala que roda, você segue um caminho completamente diferente no raciocínio clínico. A avaliação é uma coisa meio que padronizada. A gente faz uma avaliação em 4 etapas. Então, a gente vai fazer isso com todos os pacientes. Só que, de acordo com esse sintoma, o nosso pensamento vai para um lado ou vai para um outro. Tá? Então, sempre perguntar, sua tontura roda ou não? E até isso, Vinícius, os pacientes têm dificuldade de falar, eu acho que não roda. Aí você fica pensando, gente, como é que acha que não roda, né? É uma coisa tão, pra gente, claro, tão óbvia, né? Dá vontade de falar, ou roda ou não roda, né? Mas é difícil eles perceberem se está rodando, se são objetos se mexendo, porque só o objeto mexer tem outro nome que é oscilopsia. Então tem várias nuancezinhas pequenas aí para a gente conseguir diferenciar isso. Entendi. Não, acho que ficou bem claro. Qual é a diferença, então, de reabilitação vestibular para fisioterapia vestibular, Gustavo? Essa é bem simples, Vinícius. A reabilitação, na verdade, ela sempre é feita por um grupo, né, multiprofissional. Tá, É então seria só esse. muito por definição. Então, assim, muita gente acaba falando. Eu, sinceramente, não vejo tanta preocupação em falar muito certo esse termo, mas por definição é isso. A reabilitação é feita por um grupo, então é o fisioterapeuta, é o otoneurologista, nutricionista, psicólogo, porque tem disfunções nas quais a gente encaminha também para psiquiatra, para psicólogo, entendeu? Igual alguns tipos de dores crônicas também. A tontura e a dor, elas caminham muito próximas, tá? E então, tem muito essa ligação. E a fisioterapia vestibular são abordagens que só a fisioterapeuta faz. Aí entra uma coisa importante. Por exemplo, o fonoaudiólogo trabalha na reabilitação vestibular. Só que ele não trabalha com pacientes com tontura cervicogênica, porque ele não tem a formação dentro, por exemplo, de terapia manual ortopédica que nós temos. Eles não trabalham com Maitland, com Mulligan, com abordagens de estabilização, por exemplo, com fortalecimento muscular, que nós fazemos. Tá? Por outro lado, os fonoaudiólogos fazem exames que nós não fazemos. Existem alguns testes em comum que as duas áreas fazem. Tá? Mas cada um tem a sua área. Então gera um pouco essa confusão, né? Às vezes tem os curso de reabilitação vestibular. É aberto, é médico, é fonoaudiólogo, é fisioterapeuta. Agora, curso de fisioterapia vestibular, não. Aí é exclusivo. Aí você pode ter certeza, ou deveria ser, né? Que ali só vão ter abordagens que o fisioterapeuta domina. Entendi. Porque a gente não pode ensinar técnica manual de cervical para o fonoaudiólogo. Assim como eles também não para fazer. Você pode dizer, olha, nós trabalhamos na cervical de paciente de uma maneira específica e falar um pouco, se você tem um fono amigo seu, como a gente acaba fazendo. Mas num curso para o fonoaudiólogo, para o médico treinar técnica manual, isso não pode acontecer. Tá, fechado. Tá? Então vamos lá. Toda tontura, ela é uma labirintite ou não? Não, de jeito nenhum. E essa é o ponto mais curioso de tudo, né? É que nem virose, né? Tudo é virose quando a gente não consegue dizer o que é. Então, assim,
A labirintite, Vinícius, pelo nome, né? Vamos lá, o que é labirintite? É uma inflamação do labirinto. Isso aí Sim. não tem dúvida, né? Existem vários quadros que possuem esse sintoma de tontura. São inúmeros, tá? São quase 200 causas de tontura que a gente pode encontrar. Então, e na labirintite a gente encontra uma delas. Então, vamos lá. Tontura, é o que eu acabei de falar. É uma areia, uma percepção estranha do ambiente, tá? Fechado. Na labirintite, você tem, para diagnóstico, você tem vertigem, ou seja, o paciente sente rodar. Ele tem tontura também, a não rotatória. Ele tem maré, ele tem enjoo, tem desequilíbrio. Ele tem oscilopsia, que é o que eu acabei de falar. É quando o paciente vê um objeto só mexendo, não é o ambiente rodar. Uhum. Ele tem vômito, só que ele tem também perda de audição, alteração de audição importante e zumbido. Isso faz parte do diagnóstico. Então é comum o paciente chegar no consultório assim, ele chega falando, chega se mexendo, né, todo ativo. Não, porque eu estou com labirintite. Você já começa a desconfiar pela maneira como ele está se comportando, né? Um paciente com uma labirintite aguda não vai estar daquele jeito. A maioria dos pacientes nem vão para a clínica, com labirintite mesmo, propriamente dita. Você atende o Deixa eu paciente te em fazer casa. Fala. só um parêntese. Você pega muito paciente que já vai para lá já medicado sozinho, que ele já tomou o próprio remédio que alguém indicou para ele? Não só medicação, mas muitos começam a fazer automanobras também. Entendi. Automanobras, Automanobra? automanobras para uma disfunção que é chamada de VPPB, que é quando os Sim. cristais, né, eles deslocam no Uhum. canal e provocam a vertigem. E como é que eles descobrem essa manobra? Aí vai no Google. Duas possibilidades. Pois é, ou vai no Dr. Google e Ou olha, já fez alguma vez, né? e ele vê a manobra de Epley, que é a mais comum. Só que a manobra de Epley, para uma situação, duas situações no máximo, e são mais de 10 manobras. Então, não é sempre que aquela manobra vai funcionar. Ou ele já fez um atendimento ou comigo ou com outro profissional e que ele acha que aquela manobra vai ter que ser É repetida e fácil. pronto. E vem o problema. Às vezes, eles tentam fazer isso e eles fazem uma inversão de canal. O que é isso? Os cristais que estavam num canal, eles ligam para um outro. E aí, Vinícius, é uma loucura, porque o sintoma ele piora muito mais do que ele estava. É muito ruim. Então a gente sempre fala, não. Sabe aquele recado? Não tente isso em casa? É isso. Não é para fazer em casa. Tá? Então, a labirintite é isso. Você tem todo Tá. esse quadro clínico. Agora, olha a diferença que interessante. Neurite vestibular. Pelo nome, uma inflamação do nervo. Então, lembrando a anatomia, né? Sistema vestibular, o nervo vestíbulo coclear. São dois ramos aqui. A neurite vestibular, ela acomete somente um dos ramos, que é o vestibular. Tudo bem. A labirintite não, vai pegar tudo. Então a neurite vestibular provoca quase todos os sintomas que eu falei. Vertigem, tontura, desequilíbrio, oscilopsia, vômito, só que não tem perda auditiva e não tem zumbido. Por quê? Porque a cóclea que fica do lado do labirinto, ela não é afetada. Na labirintite, ela pode ser afetada e provocar esses outros sintomas. Então, isso é um grande Interessante. diagnóstico diferencial, pois é. E essa é uma das primeiras coisas que eu pergunto para o paciente quando ele fala que ele está com labirintite. Porque muitas vezes é uma vertigem posicional, ele está com um monte de medicação, e isso, pelos guidelines que a gente vê, pela prática que a gente vê, Vinícius, não é para tomar medicação na VPPB, não vai funcionar. Labirin, Vertix, Vertizine, não é para tomar nada disso. O paciente toma um Dramin se ele tiver enjoo. A VPPB é uma disfunção mecânica, vertigem posicional paroxística benigna. É mecânico, eles saíram, deslocou, né, de onde eles teriam que estar. Até o Alexandre brincou, amigo meu de Belém, ele teve a VPPB há, sei lá, umas 3 semanas e foi uma amiga nossa lá. Ele me ligou e falou, tô sentindo isso. Eu falei, cara, vai na Mariana porque deve ser uma VPPB. E foi. Então você vê, não é para fazer isso, lógico, mas pelo telefone, pelo pouco que ele me falou, eu falei, Alexandre, isso está com cara de ser vertigem posicional. Ele só tinha vertigem quando virava para um lado específico. Então é mecânico. A neurite, a labirintite, Vinícius, o paciente sente tudo rodar, ele tem um nistagmo positivo, ele sentado olhando para você, sem estímulo nenhum, porque tem uma inflamação.
O Entendi. sistema está com uma alteração ali, entendeu? Essa é uma das grandes diferenças. Isso é um baita diagnóstico diferencial. A reabilitação vestibular eu acho interessante por causa disso, porque tem vários diagnósticos diferenciais que ficam muito claros quando a gente começa a ver e te guia muito bem. Tá? Então, labirintite é E, isso, é uma doença do labirinto. É o Palmeirão. e, e é simples, né? Não quer dizer que é fácil, mas é simples, né? Porque é um algoritmo simplificado. Para quem Sim, entende, óbvio, né? com certeza, porque o que acontece? Nós temos três canais de cada lado. O posterior, o anterior e o lateral. Tá. Cada canal tem dois tipos de disfunção. Uma a gente chama de canalitíase e a outra de cupulolitíase. Sim. Canalitíase, olha o nome. Os cristais foram para o canal. Cupulolitíase, os canais foram para a cúpula. Cúpula, Vinícius, é uma região que fica no início do canal, uma região mais arredondada. E aí tem aspectos clínicos, na hora que você faz o teste, o Dix-Hallpike, por exemplo, a gente coloca o paciente na posição e observa o nistagmo dele. O nistagmo que vai dizer para a gente, isso é muito importante frisar aqui, o nistagmo diz para a gente a direção da disfunção. Então, se o olho, isso não basta, às vezes são umas variações diferentes, variações mais importantes. Se o olho tiver um batimento do nistagmo para cima, foi para o canal posterior. Se Sim. ele teve um batimento para baixo, inferior, foi para o canal anterior. Se for para o lateral, é o canal lateral. E aí outra coisa, o tempo também de duração pode influenciar. Pode dizer isso para a gente. Se dura menos de um minuto, é uma canalitise. Se dura mais de um minuto, é uma cupulolitise. Para que saber isso? Porque é bonitinho falar ao paciente não. Existe uma manobra do canal posterior para a canalitise e uma do canal posterior para a cupulolitise. Assim como do anterior e do lateral também. Além de outras E aí vai ser o variações. tempo de manobra também ou não? É, cara, o tempo que o paciente ele vai ficar na manobra ou não? Fica dependendo. Cada manobra tem seu tempo específico e sua posição específica. Então, tem manobras, Tá. por exemplo, Epley, que é a mais comum, a gente usa muito para canal posterior. O canal posterior é acometido em mais ou menos 88% dos pacientes com VPPB, é o mais comum. A gente mantém o paciente ali numa posição de 40 segundos a um minuto, muda para a segunda posição, o mesmo tempo, 40 segundos a um minuto. Terceira posição, mesma coisa, 40 segundos a um minuto e senta. Então são três posições, no máximo 3 minutos. Tem outras manobras que duram 2 minutos, porque são duas posições, então isso vai variar de Entendi. acordo com essa Entendi. disfunção. Entendeu? Tá. Fechado. Seguinte, chegou um paciente para você com queixa de tontura. Como é que é o seu roteiro para poder avaliar ele, Gustavo? Então, Vinícius, eu vou tentar resumir isso um pouco para vocês. Primeiro ponto é o que eu falei para você agora. Que tipo de tontura é? Rodou ou não rodou? Tá. Vertigem ou tontura não rotatória? Essa é a primeira coisa. Outros pontos que a gente tem que perguntar. Quanto tempo dura? E o que triga essa sensação? O que dispara essa sensação? Por que o tempo que dura é importante? Acabei de falar uma situação. Se, ao fazer o teste, durar mais de um minuto, pode ser uma copulolitise. Se durar menos, uma Tá. canalitise. Ou então, ele me fala, eu só sinto vertigem quando eu estou sentado, eu vou deitar para a direita, enquanto eu estou deitando, eu sinto rodar, dura uns 15 segundos e passa. Entendi. Eu vou ligar a luz para a VPPB, eu vou pensar nela, mas vou continuar o meu fluxo ali do atendimento. E aí eu sento o paciente, ele fala, olha, rodou de novo, mas já passou. E aí eu pergunto, e para a esquerda? Não, para a esquerda eu não sinto nada. Grande chance maior agora de ser uma VPPB do lado direito de algum canal. Tá? E aí eu vou fazer os testes. Então o que ele me falou foi o que dispara e quanto tempo dura. Outra situação, eu acabei de falar de uma labirintite. Você vai na minha casa me atender e eu falo, Vinícius, eu estou sentindo tudo rodar já tem 5 dias. Independente da posição que eu fique, sentado, em pé, deitado, não importa a posição, eu sinto rodar. E alguém aqui acabou, o pessoal daqui de casa fala que meu olho está tremendo o tempo inteiro. Ou seja, ele está com o nistagmo presente o Sim. tempo inteiro e está tendo a vertigem o tempo inteiro. Então, nada dispara, ela está presente. Então, já vou pensar o seguinte, não grande chance de não ser um VPPB, porque não é mecânico. Né? Pode ter alguma inflamação provocando isso. E aí a gente faz essa avaliação que eu vou falar já já.
Então isso é importante saber, o tempo e o que triga, tá bom? Porque várias disfunções têm diferenças nisso. Beleza. Pensando na avaliação em si, no bedside que a gente chama, que é a avaliação à beira do leito, a gente passa por 4 etapas. A primeira é a avaliação oculomotora. O que é a avaliação oculomotora? O nome ajuda. É uma avaliação dos movimentos oculares. São vários testes, né? Rastreio, manda o paciente seguir para um lado para o outro, horizontal, vertical, em várias direções, manda ele olhar de maneira sacádica de um ponto para o outro, né? Horizontal e vertical também. Tem o teste de oclusão visual também, que é muito importante. E aí, você, nesses testes, você já pode ter uma noção de coisas importantes. Quer ver um exemplo? Se um paciente chega para você falando que tem vertigem, tá? E aí você vai fazer esse teste aqui. O nome desse teste original é Speed Deviation, tá? Eu tenho que olhar para o seu nariz e aí você vai tampar o meu olho. Eu tenho que continuar olhando. Se ao tirar a mão, os meus 2 olhos fizerem isso aqui, para baixo, apresentarem um downbeat, que é uma batida inferior, a chance de ter uma lesão central é grande. Tá? Então, esse nistagmo ele é quase topográfico. O nistagmo diz muita coisa para a gente, tá? Em relação ao tempo que bate, em relação a trocar de lado. A pior coisa que tem, Vinícius, do nistagmo é ele trocar de lado. Então, o paciente está com o nistagmo presente, olhando para o seu dedo, está batendo para a direita, tá? E aí ele acompanha o dedo, continua batendo para a direita. Quando vira para a esquerda, ele bate para a esquerda. Isso é ruim. Você leva superior, ele bate superior. Muito ruim. Então, grande chance de ser um componente central. O que eu não sei, algo central. Porém... E aí um sinal de alerta para você e você vai mandar... Alerta total. Vou mandar para o médico. Aí um red flag. Neuro. Tá, fechado. Red flag. Agora, ele está olhando aqui. Está batendo para a direita. Acompanhou, aumentou a velocidade. Foi para a esquerda, ele continua batendo para a direita, mas diminui a velocidade, é um bom sinal. É um sinal de que pode ter muito mais chance de ser um componente periférico. Tá? Então tem várias coisas dentro de fisiologia, de neurofisiologia, que ajudam a gente nesse diagnóstico. Tá? Então, o oculomotor é isso. São testes oculares, e nesses testes, Vinícius, não pode mexer a cabeça é parada. Senão você tem influência de quem? Do labirinto. Não pode mexer. Tá? Segundo passo, os testes posicionais da vertigem posicional paroxística benigna, da TPPB. Você tem o teste do Dix-Rapaz, canais anterior e posterior, o teste de rolamento do canal lateral. São os mais comuns. Tá? Se na VPPB você achou alguma coisa positiva, você já trata na hora. E a avaliação acaba ali. Porque você não pode mais ficar mexendo na cabeça dele e manda ele para casa. Caso não tenha dado nada, você passa para a terceira fase, que são os testes vestíbulo-oculomotores. Então, de novo, olha o nome ajudando. Vestíbulo-oculomotor. Então, agora sim você tem movimento cefálico. Tá? Então, você tem o thrust cefálico, você tem o shaking e outros testes. Eles nos ajudam a entender se o paciente tem o que chamam de hipofunção. Então, primeiro eu chamei a atenção para a VPPB, que é uma disfunção importante para a gente entender, e a outra disfunção é a hipofunção. No geral, Vinícius, são só essas duas que a gente trabalha. Fechado. Só que dentro da hipofunção, existem 2 coisas. A hipofunção unilateral e a hipofunção bilateral. E aí eu vou te falar mais um diagnóstico diferencial super interessante. Os 2 labirintos estão aqui, funcionando da mesma maneira. Tá? Eles conversam e eles mandam informações para o centro superior do tronco encefálico, complexo núcleo vestibular, até mandar a informação final ali para o córtex faríngeo-insular, que é o córtex vestibular. Tá? Se os 2 labirintos estão normais, ok. Se um deles, o direito aqui no meu caso, funciona abaixo, isso é uma hipofunção vestibular unilateral à direita. Beleza? O contrário, mesma coisa, só que à esquerda. Se os 2 estão aqui embaixo, hipofunção bilateral. Tá? Diferença clínica. Quanto mais assimetria a gente encontra, Vinícius, mais tontura, mais enjoo, mais mareio, mais vômito. Quanto mais simetria, mesmo que embaixo, menos esses sintomas e mais o quê? Desequilíbrio. Então, o paciente clássico vestibular bilateral é aquele paciente
que vai te falar que não tem muita dificuldade quando está sentado e deitado. Agora, quando ele levanta, acabou para ele. Esse é o bilateral. Na maioria das vezes. Tá? Agora, você pode tirar uma dúvida para mim? Claro. Onde entra o componente farmacológico disso quando o paciente chega para você automedicado e o que atrapalha isso de modo efetivo na sua avaliação? Olha só, na avaliação em si, não atrapalha muito. Tá? Não tem tanta influência, não tem tanta alteração dos testes, das respostas dos testes. Tá? Sim. Nós até pedimos, quando o paciente liga para a gente, e pelo que ele fala que está sentindo, eu desconfio da VPPB, eu já Para ele não tomar nada. Não, ao contrário, eu peço para ele tomar um antiemético, para ele não vomitar na clínica ou em casa. Mas só para controlar, só para isso. Tá? Entendi. Por quê? A VPPB é mecânica. Não adianta tomar remédio. Agora, olha só que curioso. As medicações vestibulares, Vinícius, vamos voltar aqui para esse caso. O lado direito está hipofuncionante, tá? E aí ele vai tomar uma medicação vestibular, inúmeras. Qual seria a ideia? Vai tomar uma medicação e essa medicação vai melhorar o lado direito. Essa é a ideia, não é? Seria para isso. Teoricamente. Só que as medicações, Vinícius, são supressoras vestibulares. Então ele vai piorar o outro. Vai piorar o bom. Mas olha só, o que eu falei para você aqui? Esse caso provoca o que no paciente? Vômito, enjoo, tontura, mal-estar, né? A medicação melhora isso. Só que pode piorar o equilíbrio dele, por exemplo. Porque ele pode virar um bilateral. Ele está lá embaixo funcionando. Entendeu? Ele melhora. Ele então melhora, no caso, são esses sintomas que são mais urgentes, né? Tipo, focar em enjoo, vômito, enfim. Isso aí. Só que aí pode ficar um bônus para a fisioterapia trabalhar depois. Esse é o grande problema da medicação, entendeu? E outra coisa, muitas vezes a medicação ela não é indicada. Por quê? A tontura, Vinícius, ela faz parte de um quadro no qual um reflexo chamado reflexo vestíbulo ocular, ele não funciona bem. É um reflexo que trabalha a fixação ocular. E aí vamos lá, se um reflexo está ruim, o que a medicação vai fazer com ele? Se for puramente um reflexo alterado, uma hipofunção lateral clássica, não vai fazer nada. O que você tem que fazer com esse paciente? Movimento, estimular, porque é um reflexo. Então, muitas vezes, esse paciente, Vinícius, ele não consegue fazer esse teste aqui que é muito simples. Ele olha para o dedo e fica fazendo isso. Teste não, exercício. Isso aqui. Tá. Ele está rodando a cabeça rápido. Essa rotação é mais ou menos 2 Hz por segundo. E fixando o olhar no dedo. Muitos sentem enjoo só de fazer isso. Esse é um grande sinal que me leva a pensar que esse reflexo não está funcionando muito bem. Entendi. Então, se o movimento provoca o sintoma, o que eu tenho que repetir? Infelizmente, o movimento que provoca o sintoma. Essa, para mim, Vinícius, acho que a pior parte da fisioterapia vestibular. Muitas vezes a gente provoca o sintoma dele e a tontura, né? É enjoo, é vômito. Nós fazemos e aí isso, treinar claro, isso, né? É treinar. Nós fazemos, treinar. treinar. Repetir, porque existe uma linha que é a habituação. O que é habituação? É habituar com repetição. Você vai fazendo os movimentos e o labirinto vai voltando a habituar com aquilo ali. E ele vai ficar melhor. E fica. E eu falo para ele, olha, não para de fazer. Porque muitas vezes, Vinícius, no começo o sintoma piora, porque não está bom. E aí o que o paciente faz? Abandona. E aí ele liga 3 semanas depois, olha só, não melhorei nada. Em 3 semanas, você está rindo que já sabe, né? Em 3 semanas que eu te vi, você fez quantos dias? Fiz só 3 vezes e piorou. Aí eu fico me controlando para não responder e falo, olha, você tem que fazer. Mas é óbvio que não melhorou, Vinícius. Não vai melhorar, porque não fez o movimento. Entendeu? Esse é um problema. Então, e aí um paciente desse, com uma hipofunção lateral simples, que se resolve com movimento, ele está com diagnóstico de quê? Labirintite. Ele está fazendo o que terapeuticamente? Tomando remédio. Vai funcionar? Não vai. Não vai. Não vai funcionar. Então, ele pode começar até ter outros problemas por iatrogenia. Entendeu? Sim.
Esse que é o Então vamos problema. lá, ó. Temos 35 minutos de live. Agora a gente Tranquilo. vai entrar no ponto mais importante para a gente aqui da Redneck, Deixa eu tá? só te falar uma coisinha, rapidinho. Deixa, claro, claro. Só faltou um ponto da avaliação. Tá, São perdão, quatro, cara, eu falei de três. perdão. Óculomotora, posicional, vestíbulo óculomotora e os testes de equilíbrio normais, Sim, convencionais que todo mundo usa. Não existe um protocolo para usar. Você pode usar teste de Romberg modificado, o Tunnel Position, que é um pé na frente do outro, sim. apoio unipodal, teste dinâmico da marcha, índice dinâmico da marcha, você vai fazer o seu, entendeu? E vai juntar com as outras coisas que você fez. Então, seguindo esses quatro passos, você chega legal no fisiodiagnóstico, não no diagnóstico. Então, no resumo, o que a fisioterapia vai procurar, Vinícius? VPPB ou hipofunção. E, no final das contas, que aí vai linkar com o que você vai me perguntar agora, que eu acho que eu já sei o que é, o diagnóstico de exclusão, depois de ele ter passado por todo esse rastreio neurológico, otoneurológico, central e periférico, ele vem com uma história de dor na cervical, ele vem com uma perda de mobilidade cervical, ele vem com uma falha de controle motor cervical, a sinestesia cérvico-cefálica alterada. Então, uma terceira possibilidade que a gente encontra é a tontura cervicogênica. Porém, exclusão. Nunca eu vou pensar de cara, você chegou para mim com dor no pescoço e tontura, você está com tontura cervicogênica. Não. Tá, É isso. fechado então. Agora que entra o ponto principal aqui pra gente, mas Uhum. assim, cara, depois dessa sua aula a gente podia até realmente acabar aqui a live. Mas o que é importante? Aonde entra a cervical nisso tudo, Gustavo? Você já fez um pequeno preâmbulo aí, mas eu acho que agora que é importante para a gente poder já no segundo momento, a gente fazer o link com a própria enxaqueca, né? Sim. Ou qualquer tipo de cefaleia. Tá. Então, olha só. A cervical entra em duas situações, Vinícius, que a gente vê. Uma descrita super bem e outra muito mais observacional. Tá? A primeira, vou resumir o histórico. A primeira vez que falaram sobre tontura cervicogênica foi em 1955. Tá? E veio com o nome de vertigem cervicogênica. Por que mudou o nome? Aí vem a primeira dica. Cervical não provoca vertigem, de maneira alguma. Provoca tontura, não vertigem. Tá? A única descrição que tem em trabalhos científicos é em rato, nos quais pegaram ratos, botaram solução salínica na cervical alta e o rato teve nistagmo. Mas infelizmente estou esperando os ratos falarem se rodaram ou não. Ninguém sabe, vai saber, né? Tá? Se o Então, paciente não sabe dizer se roda, você imagina o rato, né? não é complicado. Então, esse é o primeiro ponto. A cervical não vai provocar a sensação de rodar. E aí, outro diagnóstico diferencial. Os pacientes chegam para mim e falam, olha, eu acho que minha cervical está provocando essa sensação de rodar. Por quê? Porque quando eu deito na cama, eu sinto rodar. Só que as pessoas não percebem que na maioria das vezes, o paciente, os indivíduos viram na cama como? Em bloco. Ninguém está deitado de barriga para cima e roda a cervical e depois roda o corpo. Você roda de uma vez. Então, qual foi a influência cervical ali? Nenhuma. Tá? E aí eu peço para o paciente virar na cama, na maca, na hora. Me mostra como é que você vira. E eu filmo ele. E mostro. E pergunto, você viu sua cervical mexer? Não vi não. Eu falei, então, o que você conclui? Eu peço para ele falar, eu não falo. Eu mando ele raciocinar. Né? Aí ele fala, então acho que minha cervical não tem a ver. Né? Eu falei, não tem. Para isso não tem. Ah, mas é porque eu sou cheio de degeneração na cervical. Aí já começa aquele outro papo que a gente sabe muito bem, né? Pior ainda, não tem ligação e por aí vai. Então, a cervical veio com esse nome de vertigem cervicogênica que foi avançando até chegar na tontura cervicogênica. Tá? Então, isso é um histórico de definição. Hipóteses disso, Vinícius. Antigamente, tinham hipóteses de alterações do sistema nervoso autônomo que nunca foram confirmadas, um Barrelier, por exemplo, porque é raro, enfim, não tem muito respaldo, tá? E também a IVB, que é a insuficiência vértebro-basilar, que também não é comum, tá? E vem um ponto interessante da IVB, Vinícius. O teste da artéria cervical, da artéria vertebral, desculpa. Eu aprendi na faculdade a fazer esse teste, o teste de Klein,
deitado com a cabeça do paciente para fora da maca, com a cabeça em extensão e em rotação, né? Só que esse teste, Vinícius, ele simula, ele mimetiza, na verdade, a mesma posição final do que? Do Dix-Rapaz, que é o teste da VPTB. Então, são dois testes com nomes diferentes, com a mecânica igual e com sintomas iguais. O paciente, se tiver a IVB ou a VPTB, ele vai ter vertigem, vai ter nistagmo, pode desmaiar. Vai ter o mesmo sintoma. Vai ter mistoma. Só tem uma diferença aí. Qual? Se for uma IVB, ele vai ter o sintoma pelo tempo que você deixar. Deve ter um Se negócio voltou. nessa. Entendeu? Agora, a VPTB não. Na maioria das vezes, cessa. Só que eu não vou botar o paciente ali e esperar para ver o que vai acontecer. Se eu descontar de uma IVB, ou de uma VPTB, enfim, tem que saber diferenciar. Então, assim. E aí, nesse caso, você faz, então, sentado. Perfeito, é isso que eu falo agora. Eu não conheço nenhum teste fidedigno ainda comprovado sobre isso. Tá? Sim. No livro da reabilitação vestibular existe uma proposta, que foi o que eu aprendi em 2013, que é colocar o paciente sentado, e aí você roda a cabeça dele. A descrição original você puxa a cabeça dele, que aí ele acaba realizando uma extensão, tá? Mas a cabeça fica em pé. E quando chegar nessa extensão alta máxima, você roda a cabeça dele para tentar simular a rotação. Tá. Entendido? Tá? Só que esse teste não é comprovado. Entendeu? É mais empírico. É mais empírico. E aí tem o seguinte, muitas vezes o idoso não gosta disso, porque você puxa ele anteriormente, ele sente que vai cair. Então a descrição original é levando primeiro a cabeça, como que eu faço, como que na clínica a gente faz. Nós primeiro rodamos a cabeça para tirar essa visão dele aqui, e depois a gente faz esse movimento, entendeu? A gente inverte a ordem. É mais seguro, é muito mais seguro, muito mais tranquilo, os pacientes não ficam com medo. Tá? Então são esses dois pontos. Tá? Um conselho que eu dou, não façam teste arteriovertebral deitado. Confunde com a VTTB. Então, passamos por essas duas possibilidades. A autonômica e a circulatória. E aí, Vinícius, pensa comigo, né? Imagina que você tem as duas artérias vertebrais que juntam para fazer a basilar, da basilar sai a labiríntica, ou da cerebelar inferior sai a labiríntica. A chance de você ter uma disfunção cervical, fazer uma compressão da vertebral, que diminui o fluxo da basilar, que vai diminuindo até chegar ali, é raro, tá? Então essa teoria ela foi descartada, tá bom? O que a gente tem hoje? Resumindo, a tontura cervicogênica é uma falha sensorial. Ela apresenta um input proprioceptivo ascendente alterado. Por quê? Tem alguns trabalhos mostrando que, eu fiquei até de te mandar esse artigo, eu esqueci de mandar, tem um artigo falando sobre a histologia dos músculos suboccipitais. Então, a anatomia dele, encontraram que os músculos suboccipitais, eles têm uma quantidade enorme de fuso muscular por grama. Então, se for comparar os suboccipitais com o trapézio, por exemplo, os suboccipitais têm mais de 200 fusos musculares por grama. O trapézio tem 2 fusos musculares por grama. Conclusão da história, quanto mais superior, mais chance de promover essa influência proprioceptiva. Hipótese. Tá? Isso é uma hipótese. Tá bom? E tem uns livros, tem umas literaturas mostrando esquemas hipotéticos de que existem vias que linkam a cervical diretamente com núcleos vestibulares, o lateral e o medial no tronco cerebral. E outras hipóteses que linkam trauma, estresse, os dois provocando alterações mecanorreceptoras e que de maneira ascendente provocam alterações visuais e vestibulares. Vou dar um exemplo. Uma vez foram algumas vezes, mobilizar a cervical alta do paciente melhorava o foco dele. Eu mexi na cervical alta e ele falou assim, olha, o meu foco está melhorando, ou o meu foco está piorando. Tá? Então, será que é essa a hipótese? Não sei. Mas bate um pouco com o que eu acabei de falar. Esse livro é um livro do pessoal da Austrália.
da Joe, da Richardson Sterling, tá? Depois eu até te mando também Tá. esse livro. Então, existem essas hipóteses, mas o que tem de mais correto hoje é isso. Então, você tem o sistema visual, o labiríntico e o somatosensorial, que mandam informações para o tronco encefálico, para o núcleo de complexo vestibular. Quando a informação cervical vai alterada, pode ter essa tontura. Porém, existem ajudas, né? O cerebelo ajuda muito o labirinto, por exemplo, a tentar compensar essas falhas de informação. Se o cerebelo não consegue compensar, aí o paciente vai sentir a tontura. Essa é uma possibilidade. Tá? Então, vamos pensar em falha sensorial. Não é somente, Vinícius, ter uma... Eu estou com a cervical bloqueada, tem uma perda de mobilidade. Não é só corrigir ali a disfunção. Às vezes o paciente não tem perda de mobilidade, mas ele tem a sinestesia alterada. Então você trabalha o que com ele? Teste proprioceptivo. Já viu aquele teste do laser, do pointer, que coloca na testa? Que ele vai pular e depois ele tem que voltar no mesmo ponto, né? Isso. Para quem não conhece, o nome desse teste é Joint Position Error, JPE. Você bota um pointer na testa do paciente, manda ele olhar para um alvo, para o meio, e digamos que a queixa dele aparecia quando ele rodava a cabeça para a direita, tá? Ele fecha o olho, com o pointer no meio, roda o máximo que der para a direita e volta para o centro, onde ele acha que é o centro, de olho fechado. E aí a gente mede essa distância do ponto inicial para o ponto final. Faz 3 vezes isso. Se essa média de distância for maior do que 7 centímetros, ele é um paciente com alteração proprioceptiva. Se for menos que isso, ele não tem essa alteração. Entendeu? E aí como é que você treina? Repetindo o movimento de olho fechado. Fazendo. Não tem protocolo de repetição, de série, aqueles 3 de 10, né, de sempre. Isso não tem protocolo de nada. É do feeling, entendeu? Então, no histórico todo, a cervical entra no que está descrito, Vinícius, isso. O paciente, depois que ele passa por um rastreio neurológico e otoneurológico, ele é um paciente de terapia manual, Vinícius. Você tem que melhorar a dor, a amplitude do movimento, a qualidade, a quantidade, fortalecimento, resistência, propriocepção. É isso que vai acontecer. Você chega a fazer algum teste com ele de controle motor? Até por exemplo, o cara usando stabilizer? Sim. É uma possibilidade. Você pode... Aí vem da ferramenta de cada um. Isso que é o mais legal. Sim. Ó, eu mandei um paciente para você. Vinícius, ele vai ler esse paciente todo, ele não tem nada no labirinto. Dá uma olhada na cervical dele. Você vai usar o que você aprendeu. Você pode usar o Maitland, aí eu mando para o Palmeiras, ele usa o Mulligan. Aí eu mando para outra pessoa, vai fazer osteopatia, vai fazer o que for. O que importa é, nessa hora, Vinícius, ele é um paciente, de novo, de terapia manual ortopédica. E aí, lembrando da definição da terapia manual ortopédica, o que é? É a utilização de técnicas altamente específicas, manuais, com exercícios específicos para aquela disfunção, dentro do quê? Do modelo biopsicossocial. Mas o modelo biopsicossocial com tontura, sim, tem muita ligação. Tá? Então, é esse caminho que a gente acaba fazendo. Então, esse é um paciente, o que tem descrito de perfil. O segundo perfil, Vinícius, que é o que entra muito no que você quer chegar, é aquele paciente, imagina uma situação, um paciente estressado, que dorme mal, come mal, não faz atividade física, está com problema de trabalho e problema em casa. Tá? Muitos aí se reconheceram. Então, esse paciente ele pode ter junto dor de cabeça, vou chamar dor de cabeça para generalizar. Tem uma cefaleia, enfim, tem tontura e tem dor na cervical. Beleza. Aí ele vem para mim. Eu avalio ele todo, olha, você não tem nada no labirinto. Vamos ver outros componentes. Vinícius, só de você... Aí você pode começar a usar com ele as ferramentas de escalas de cinesiofobia, escalas de catastrofização, escalas de dor crônica, escalas de dores orofaciais. Todas as escalas que você usa, você pode usar com esse paciente. E quando você for abordar ele terapeuticamente, às vezes uma técnica que você usa, ou um toque, a gente sabe hoje em dia que o toque já muda muito, como você aborda o paciente, o vínculo com ele, às vezes isso diminui a dor dele. Aí vamos lá, diminui a dor, diminui o estresse, diminui a dor de cabeça, diminui a tontura. Aí eu te pergunto, ele tinha tontura cervicogênica? Claro que não.
Ou isso ainda não entrou nesse bolo da tontura cervicogênica. Isso que eu estou te falando não tem descrito em lugar nenhum ainda. Isso é que a gente vê no dia a dia e Sim. alguns congressos já falam sobre isso. Tá? Ano passado teve um congresso aqui no Rio, foi muito legal, e eu tive a oportunidade de falar junto com o Dario Iacovino, que é um neurologista da Argentina. Olha a situação. Palestra dele. Tontura cervicogênica, mito ou realidade? A minha palestra é a seguinte: abordagem fisioterapêutica na tontura cervicogênica. Eu espero que eu tenha falado que é uma realidade, né? Se for mito. Mas se for esse segundo perfil de paciente, e Sim, aí? sim. Entendeu a questão? E tem um trabalho dele muito legal, dele com o Timothy Henn, que é um neurologista. No trabalho eles falam as dificuldades de você trabalhar com esse tipo de paciente. Por quê? A definição é uma hipótese. Os trabalhos utilizados, os dados epidemiológicos dos pacientes não são bons. Se Sim, você não tem um diagnóstico 100% fidedigno, como é que você inclui os pacientes no trabalho? sim. Não tem um teste patognomônico. E aí? Entendeu o Seria um problema? pouco da própria cefaleia cervicogênica, também sofre um pouco disso, né? Porque Eu acho que ela é um pouquinho mais embasada, tu não acha? sim, não, sim, mas ainda falta ainda mais estudos, até por conta da dificuldade ainda de diagnóstico e esse embate da parte médica com a classificação internacional de cefaleias, né? Sim. Uhum. Que aí entra um pouco nessa pergunta final aqui para você, que é depois disso tudo que você passou para gente, como é que a gente pode encarar, sendo um diagnóstico diferencial, a dor de cabeça ou uma enxaqueca? Por exemplo, já que enjoo, tontura, Uhum. são sintomas que os pacientes, entre aspas, com quadro, que dizem eu tenho enxaqueca, trato enxaqueca, são sintomas ditos comuns. É. Então, assim, vamos pensar uma coisa. Se esse paciente chega para mim com os sintomas da enxaqueca e da alteração pela tontura, pela parte labiríntica, a primeira coisa que eu penso eu pergunto para ele, o que te incomoda mais? Sim, Porque às vezes em uma hora você não vai conseguir fazer a avaliação inteira das duas partes, né? Não, impossível. eu tô muito tonto e tô com uma dor de cabeça leve, beleza. Grande chance dessa dor de cabeça ser uma outra coisa, que seja o estresse de estar tonto há muito Ou tempo. secundária mesmo, né? Secundário, A isso, própria pode tontura ser. foi um gatilho. Tá, Isso, pode ser. Ou ao contrário. Não, eu tô com sim. uma dor de cabeça muito forte e E fiquei tonto. depois de 3 dias fiquei tonto. Aí, opa, vamos ver essa parte da cefaleia. Então, essa é a primeira coisa Tá, que eu começo a pensar, tá? E tem uma situação, Vinícius, que aí é um outro mito ou realidade também, que é a migrânia vestibular. Isso é um tá. problemão. Migrânia vestibular, ou seja, a parte da cefaleia, da migrânia, com alteração labiríntica. Então, a paciente com os sinais da enxaqueca, com os sinais das labirintopatias. Só que tem o seguinte, existe uma linha que fala que existe a migrânia vestibular, existe uma linha que fala que isso não existe. Fala que isso é uma subclassificação dentro da migrânia, que nem Sim. tem que dar tanta importância e por aí vai. Então, assim, um conselho que eu dou, né, para quem está começando a querer trabalhar com isso, ou até para você que não trabalha especificamente com a tontura. Você vai fazer o rastreio todo da cefaleia, você vai tratar a cefaleia dele e vai observar o que vai acontecer com a tontura. Se a tontura passar, legal, pode ter sido secundário aquilo ali. Se não passar, ele vai ter que procurar alguma ajuda diferente que trabalhe especificamente com tontura. Porque eles Entendi. podem vir, a gente tem que lembrar sempre aquela história da correlação, né? Causalidade ou associação. Isso que muitas vezes a gente não consegue passar ainda, até para os alunos, até para os próprios fisioterapeutas, né? Pode vir junto, pode ser uma coisa mista. Ele pode ter uma hipofunção unilateral, vestibular unilateral, e ele pode ter migrânia também. Mas como é que você só vai saber isso? Se você fizer os testes de hipofunção, não tem outra possibilidade. Ou os testes bedside, né, à beira do leito, ou os testes maiores de uma clínica. Não tem condição. Mas é uma situação muito, muito
não vou falar mal abordada, mas ela é subdiagnosticada ainda, essa migrânia vestibular. Ela é um pouquinho confusa de fechar, de bater o martelo, porque é um diagnóstico clínico, não tem exame para isso. Esse que é o problema, entendeu? Não tem exame de imagem, não tem exame de sangue, é exame clínico, é a história do paciente. É o que ele fala e o que você faz teste físico com ele. Entendeu? Excelente, Tá? excelente. A parte dos próprios componentes biopsicossociais, acho que você também já deu uma comentada, né? Então, assim, eu acho que já ficou já bem claro isso. Né? Eu vou falar só... A gente tem quanto tempo? Eu não olhei o tempo aqui. 5 minutos. Tá, então eu vou falar muito rápido. Tem uma situação que é uma síndrome, além da VPPB, que são vários P's, existe a TPPP. É um T de tatu e 3 P's seguintes. É a tontura perceptual persistente progressiva. O que vai acontecer? Esse paciente, ele tem tontura e desequilíbrio. Você vai fazer todo o rastreio nele vestibular e não vai encontrar nada em nenhum teste. Nenhum teste vai deflagrar nada. Mas ele vai continuar falando que ele está com desequilíbrio, que ele está com medo de cair. Só que, por trás disso tudo, ele tem histórico de depressão, bipolaridade, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, Vinícius, esse paciente da TPPP não é um paciente psiquiátrico. Aí entra o psicossocial, né, do modelo biopsicossocial. Você tem que mandar ele para o médico. E o que você vai ajudar? Cara, se é um paciente que tem risco de queda, você fortalece ele, você tenta usar o que a gente chama de substituição de sistemas. Eu falei para você que 3 sistemas ajudam o equilíbrio. Se um deles está ruim, você aumenta os outros. Então você dá mais pista visual, faz teste vestibular com ele, faz fortalecimento com ele, tentar ajudar o máximo que der. Tá? Então existem sim, pacientes que, por estresse, deflagram tontura, e você faz todos os testes e nada deflagra essa tontura na hora. Então, é um componente muito mais psicossomático do que realmente labiríntico, entendeu? Mas é o que eu te falo, a tontura vai muito junto com a dor. Muito junto. Tem os pensamentos muito parecidos. Não tem os mesmos nomes. Não existe modelo biopsicossocial de tontura. Não é da gente ver. Entendeu? É isso. Olha, Gustavo, eu acho que eu não tenho nem o que falar. Eu acho que a aula... Acho que a live aqui foi uma verdadeira aula. Deu para resumir? Eu acho que... Não, pô. Eu acho que aqui pelos próprios comentários aqui do pessoal, acho que o pessoal realmente gostou muito bom. Assim, eu tive o prazer de ver 3 professores meus aqui da faculdade. Professora Vera, professor Vicente e professora Fernanda. Que ela foi minha professora do estágio, né? Ela não chegou... Ricardo falando aí. Ricardo é uma figuraça. Ricardo, ele fica falando, mas ele é um baita de um fisioterapeuta clínico. É excelente, excelente. Meu amigo Daniel. E é o Ricardo que acertou tudo lá no grupo do WhatsApp, né? Foi, né? Verdade. Foi ele. A gente bota a foto do exame, ele acerta de primeira e aí acaba a graça, porque não dá tempo nem de ninguém também participar. Vinícius, deixa eu deixar só uma frasezinha que eu gosto de usar. Essa frase eu vi pela primeira vez no curso, em 2008, e ela é do Claude Bernard. É uma frase que vale para qualquer tipo de fisioterapeuta que está querendo crescer na sua área, independente se é neurofuncional, se é traumato-ortopédica, não importa. Se você está procurando fazer na avaliação, ali, você tem que saber o que você está avaliando no paciente. Né? Aí a frase é a seguinte: se você não sabe o que você procura, você não sabe quando vai encontrar. Você não reconhece. Você pode achar, mas você não sabe que é aquilo, né? Isso então você vai achar, você então, até acha. É interessante a gente... eu não quero trabalhar, eu não quero atender paciente com tontura. Beleza, mas nada impede você de fazer o curso para conhecer. Porque você pode encaminhar, então você vai reconhecer alguma outra situação. Isso vai te ajudar nos diagnósticos diferenciais, entendeu? Isso é importante, pra caramba. Foi o que você falou, você falhar e tontura juntos ali, quanto mais ferramenta você tiver, vai ser muito melhor. 30 segundos, Gustavo. Ó, queria realmente agradecer a presença de vocês. Eu vou subir essa live lá para o nosso canal do YouTube, Redneck Fisioterapia. Quem quiser, tem o nosso grupo do Telegram lá no link da bio e o nosso e-book, que a gente vai ficar muito feliz se vocês baixarem. Valeu, pessoal? Um abraço. Valeu, Gustavo. Valeu, Vinícius. Obrigadão. Valeu, galera. Tchau.